A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos novamente aqui com muita alegria para estudarmos mais um trimestre. Agora já estamos no segundo trimestre do ano de 2024 e de uma maneira muito especial, estudando um tema maravilhoso. Aliás, todos os temas têm a sua importância e nós, quando iniciamos o primeiro trimestre do ano, estudando sobre a igreja, e de uma certa maneira, esse tema agora, comentado pelo pastor Osiel Gomes, ele traz uma certa continuidade. Porque como nós vimos nosso papel como igreja, o como temos que desempenhar, agora a gente vê a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então, esta caminhada rumo ao céu. Então, nos conscientizamos anteriormente como igreja, nosso papel, a nossa responsabilidade no mundo, como crentes, e agora para nós, como igreja de Cristo, a carreira que nos está proposta, como iremos fazer nessa caminhada até o céu. E na oportunidade de hoje, nós estaremos estudando a lição de número 5, que ela diz o seguinte, o seu tema, os inimigos do cristão. Eu não me apresentei, mas sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores aqui da Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no norte do Paraná. E a nossa lição é interessante, ela traz... falando de inimigo, ela traz o desenho, a ilustração da lição, as mãos juntas e uma corrente bem envolta, amarrando as mãos. Então, é uma imagem para se parar, olhar, pensar e se posicionar. O nosso texto áureo diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, o versículo 25 e o 26. E a verdade prática diz assim: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Glórias a Deus por isso. Então, a nossa lição de hoje, nós iremos nos enfocar esses 3 inimigos. E o texto da leitura bíblica em classe eu não farei para nós ganharmos tempo, mas com certeza os irmãos, se já não fizeram, vão fazer, que é em Romanos, capítulo 6, de 11 a 14, e o livro de 1 João, que é um texto espetacular, capítulo 2, do versículos 15 ao 17. A nossa introdução diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu, que a nossa lição é a carreira que está proposta para nós. Então, a gente se depara com inimigos. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado interno, do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, nós vamos estudar esses 3 inimigos que tentam de todas as formas nos impedir nessa caminhada para a vida cristã. E a nossa lição, o pastor Osiel esquematizou aqui em 3 pontos. O ponto 1, o primeiro inimigo, que é o diabo. O ponto 2, o segundo ponto, que é a carne, que são os 2 primeiros. E o terceiro, que é o inimigo chamado mundo, que é o inimigo externo.
Então é algo muito chamativo esta nossa lição e já vamos entrar nesse primeiro ponto. Eu gostaria de dizer o seguinte, que nós temos assim sempre como guia de orientação e de pesquisa, né? Eu até coloquei aqui algumas, são aquelas bíblias de estudo que sempre eu digo aqui para vocês nas nossas aulas, que nós usamos, né? E sempre também a gente tem estudado, visto algumas bibliografias de lições, nossas revistas, né, passadas, que sempre também tem um conteúdo muito bom. Eu gosto muito de usar o comentário devocional da Bíblia, temos o comentário também do Novo e do Velho Testamento, todos editados pela nossa editora CPAD. Então, essas leituras sempre trazem mais subsídios para a gente embasar, para tirar dúvidas, e é sempre muito bom, tá? Então vamos lá, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Então a gente até já tem ouvido muita gente falar, né, que não acredita no diabo, isso é conversa de crente. Vamos ver o que a lição fala sobre isso. O diabo é real. Já ouvi muitas pessoas que não creem que exista um personagem real, personagem de fato e de verdade chamado diabo, Satanás, o inimigo de Deus. Basta ler e crer na Bíblia, se é que você tem alguma dúvida desse personagem. Há uma enorme coleção de textos bíblicos mostrando a realidade da existência desse ser maligno. O famoso capítulo 3 de Gênesis, o fatídico momento, né, da queda do homem, mostra claramente esse ser agindo para derrubar Adão e Eva. Vemos em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, mas nunca pecou. Pecamos quando cedemos e desobedecemos a Deus. Nos textos citados de Mateus 13, 39 e Lucas 11, 18, Jesus mostrando que a existência de Satanás é uma realidade, não é alegoria, não é um ser fruto da imaginação humana. Na leitura diária aqui de terça-feira da nossa revista, de Mateus 4, de 1 a 12, como tentador, o diabo, ele atua para desestabilizar o crente. Ele quer realmente puxar o tapete. O diabo, também chamado Satanás, tentou Eva lá no Jardim do Éden e Jesus no deserto. O adversário, ele é um anjo caído, ele é um ser real, ele não é fictício e luta constantemente e contra aqueles que seguem e obedecem a Deus. Esse é o foco deles, não é? Aquelas pessoas que decidiram tomar uma posição ao lado de Cristo, é aí que ele vai arregimentar todo o seu exército para combater contra estas pessoas. A descrição de Satanás. No texto citado de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, 14, os estudiosos acreditam que a mudança no meio do capítulo de príncipe de Tiro para rei de Tiro, onde nesse ponto o foco da profecia muda do príncipe humano, né, da cidade e estado, né, contemporânea, para Satanás. No versículo 13 faz referência ao Éden. Depois, no verso 14, a posição como um querubim protetor. Satanás, então, um querubim de posição, ele pisava os céus, acima da terra, em um Éden de cristal, um ambiente de joias gloriosas. O texto de Judas 9 é bem polêmico, onde ele faz uma alusão a uma história que era popular em seus dias, na qual o arcanjo Miguel é descrito lutando com Satanás, não é? E pelo corpo de Moisés depois da sua morte. Ele parecia dizer que o maior dos anjos hesita
em repreender um ser de alta posição. É preciso ter muito cuidado com estas questões e confiar sempre e fielmente no poder de Deus sobre qualquer poder demoníaco. Quando em 2 Coríntios diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, vemos que o trabalho dele é de enganar a ponto de cegar as pessoas. Olha que coisa terrível. O amor ao dinheiro, ao poder, ao prazer, realmente cega as pessoas. A gente vê quantas pessoas que matam por amor ao dinheiro, né? Cega as pessoas para a luz do Evangelho de Cristo. As pessoas se tornam totalmente cegas. É o que afirma Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. De acordo com a nossa revista, Satanás tem personalidade, ele tem vontade própria. E Jesus descrevia Satanás como uma pessoa. A identidade do inimigo. A Bíblia usa diferentes nomes para identificar o inimigo. Aqui, em nossa revista, estão registrados os nomes e as características de cada um deles, ou seja, como ele age, como é a sua atuação sobre a vida das pessoas. Por exemplo, tentador, no caso de Ananias, lá em Atos 5:3, pois mesmo depois da vinda do Espírito Santo, os cristãos não ficaram imunes às tentações de Satanás, ele continua agindo. Adversário ou opositor, como está no texto de Zacarias 3:1, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Aqui as acusações contra a nação de Israel eram precisas, falando de roupas sujas, sobre o pecado. Satanás sempre acusa as pessoas diante de Deus, baseado nos pecados que elas cometem. Mas o inimigo não compreende a dimensão da misericórdia e do perdão de Deus para com aqueles que nele creem. Glórias a Deus que nós podemos contar com a misericórdia, o amor, o perdão de Deus a cada tropeção que a gente dá. Assim como fez com Jesus no deserto, como vemos em Mateus 4:10. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando nos envolver pelo materialismo, na busca de poder, na busca de destaque, de fama. Então, a gente estudando estes nomes aí, não é, do inimigo e a sua atuação, como é que ele age sobre nós, sobre a humanidade, nós constatamos a sua intencionalidade destruidora de matar, né, de roubar, matar e destruir, como está no conhecido versículo de João 10:10. Essa é a especialidade dele, ele não tem dó, ele rouba, ele mata, ele destrói, ele aniquila com a pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo diz o seguinte: o segundo inimigo, qual é? A carne. Outro inimigo terrível que nós temos que lutar contra ele. Qual que é o conceito bíblico de carne? A nossa revista, ela coloca 4 definições para descrever a palavra carne no sentido bíblico. Por exemplo, carne como ser humano frágil e mortal. A palavra grega sarx, carne, tem vários significados na Bíblia. Pode significar fraqueza física, como está em Gálatas 4:13, o corpo, não é? O ser humano, Romanos 1:3, os desejos pecaminosos, Romanos 8:8. O contexto, quando corretamente interpretado, determina o significado da palavra. De um modo geral,
Carne significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o homem natural. Encontramos numa revista de 2017, do próprio pastor Osiel Gomes, o seguinte comentário. Aqui eu já vou estar, viu, irmãos, englobando o tópico 2 e o tópico 3, para assim ter uma continuidade. A carne no Novo Testamento, né, a perspectiva da palavra carne. O termo grego sarx designa a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne, que estão relacionadas no famoso capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Já no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. Isso está em Mateus 26, 41. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé ele receber Jesus como Salvador, ou seja, após ele passar pelo processo da regeneração, ou seja, o conhecido chamado novo nascimento. A nossa lição esclarece para não confundirmos carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois essa natureza nos incentiva a viver em concupiscência, em luxúria, em desejos descontrolados, em paixões impuras. Quero encerrar esse tópico sobre a carne com um comentário de Charles Spurgeon sobre o texto do Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus deve ser compreendida e retida no coração. Ela tem de ocupar as nossas afeições e entendimento. A nossa mente demanda ser impregnada pela palavra de Deus. Somente assim não haveremos de pecar contra o Senhor. Eis aqui, irmãos, eu até coloquei uma observação. Mais um grande motivo para estudarmos na escola bíblica dominical. Aprendendo a palavra de Deus, teremos as armas para lutar contra as obras da carne. E aquilo que a gente sempre diz aqui, para você, meu irmão, que ainda está pensando se vem para a escola dominical, não perca tempo. Estamos agora no segundo trimestre, ainda dá tempo de você participar de lições preciosas como essas agora do segundo trimestre. E o terceiro inimigo, vemos, né, Satanás, vimos a carne e agora o mundo, que é o terceiro inimigo que a nossa lição coloca. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Aqui, o pastor Osiel enumerou 5 significados para o vocábulo mundo. Depois ele colocou 3 níveis de vícios terríveis e velhos conhecidos nossos que são a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E encerrando esse terceiro ponto da lição, ele colocou como poderemos vencer o mundo. No Novo Testamento, a palavra grega cosmos é a mais significativa para a palavra mundo. Num sentido, o mundo corresponde a todas as coisas criadas. Em outro, é a biosfera, onde os seres humanos vivem e trabalham. Num terceiro sentido, o mundo é a própria humanidade. Cosmos é um termo teológico e retrata a sociedade humana como um sistema deformado pelo pecado. O sistema do mundo é um sistema de trevas. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12, que opera sobre princípios que não são de Deus. No texto de 1 João 2, 15 a 17,
João deixa claro que os princípios que movem o mundo estão diretamente em conflito com Deus e com tudo o que Deus representa. Desta forma, ninguém que esteja envolvido pela perspectiva que o mundo tem da vida irá fazer a vontade de Deus, nem desfrutar das bênçãos eternas conhecidas por aqueles que vivem eternamente. Então, as características do cosmos, a concupiscência da carne, o significado, os desejos da carne, isto é, impulsos egoístas e pecaminosos, expressos em quê? No materialismo, no egoísmo, no egocentrismo, na injustiça, no racismo, etc. A concupiscência dos olhos, o que isso significa? A ambição, paixão sexual, despertadas pela aparência, expresso em superficialidade, em materialismo, em cobiça, na avareza. A soberba da vida é o orgulho, a ostentação, não é? Expresso de que maneira? Em definir a si mesmo e aos demais pelas posses, pela posição social, pela reputação, pela renda, não é? Quanto mais tem. Com tudo isso colocado, como é que nós faremos para vencer o mundo? Toda essa enxurrada de coisas que acabamos de citar. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. O seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua própria vida e para toda a humanidade, como está lá em Gênesis 3:6. Não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Essa natureza pecadora deve estar sob o controle do Espírito Santo. Satanás, ele é um tentador ardiloso e o tempo todo está à espreita, procurando um meio de nos atacar. Ele simplesmente não baixa a guarda contra nós. Deus permite a vitória sobre a nossa natureza pecaminosa, enviando o Espírito Santo para residir em nós e nos capacitar. Glórias a Deus por isso. Que grande bênção é nós podermos contar com o auxílio o tempo todo do Espírito Santo, que realmente ele é o nosso ajudador na nossa batalha contra, não é, Satanás, contra a carne, contra o mundo. Então diz o seguinte, a nossa conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo, aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Irmãos, essa é uma lição de muito alerta, de muita exortação, e eu creio que, baseado nesses textos que nós lemos, alguns outros que os irmãos poderão procurar, né, em suas Bíblias, em sua casa, num tempo de maior estudo, e nós estarmos realmente alertas e prontos para encarar e enfrentar o que vem por aí. A Bíblia mesmo nos alerta, né, que nós viveríamos dias difíceis, dias de luta, e a gente, se não se revestir realmente do Espírito Santo, não teremos como enfrentar todos esses inimigos. Desejamos uma excelente aula para todos vocês e nos despedimos com a paz do Senhor.